Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Mais um vídeo no canal e dessa vez em um supermercado no México. A gente sabe que todo mundo tem curiosidade de ver como é que são os supermercados em outros países e mesmo que o México fique pertinho da gente, na América, e que pareça, sei lá, ser uma cultura meio parecida com a gente deu uma rápida girada no supermercado. Tem muita coisa diferente. E tem bastante coisa diferente. Começando pelos sucos. Eu acho que esse aqui é o supermercado dos sucos. Suco da Disney, de manga, né? É, de manga. E tem o outro aqui, ó, de abacaxi. Custa R$33,85. R$33,85. Peso mexicano. E a gente nunca nem viu nos Estados Unidos isso aqui, engraçado. Suco de ameixa seca. Esse aqui é o suco da prisão. 45 pesos, o suco da prisão de ventre. Todo mundo fala que tem que fazer chá de ameixa seca quando você tá trancado. O suco já vem pronto, prático, né? Vários sucos normais, assim, né? Também. E aí, aqui, ó, tamarindo. Isso aqui é um concentrado de tamarindo, pra quem não lembra do Chaves. Aí tem tangue de tamarindo também, isso, né? Que custa, sei lá, em torno de 4 pesos. Tem o tangue de horchata, que é outra bebida mexicana, tipo um leite... É aquele doce, né? Não é docezinho? Parece o caldo do arroz doce com canela. Tem tangue de Jamaica, que é uma flor, se eu não me engano. Eu tomei já uma água fresca de Jamaica, no vídeo de Nova York, inclusive. Ó, tem do Clyde também, aqui no Brasil. Clyde. Jamaica, essas horchata. marcas brasileiras, não sei se são brasileiras, enfim, tem no Brasil e que não tem nos Estados Unidos. Tangue, pinha colada. Tá legal isso aqui. Sabor melão, que eu também nunca tinha visto. Lógico, eles também têm uns tradicionais, né? Laranja, vários sabores tem no Brasil. Mas deu pra ver que todas as marcas têm Jamaica, ó, goiaba branca. E deu pra ver que todas as marcas têm dessa tal Jamaica, horchata e tamarindo. É bem tradicional deles, né? É como se fosse, eu acho que o tangue de Guaraná, né? Maracujá, que não tem nos outros lugares. Ó, a gente tava falando dessa Jamaica, tá aqui, ó, as folhas. Sabe o que parece? Hibisco. Isso aí me fez lembrar hibisco. As folhas secas. Muita pimenta, né? É muita pimenta diferente. Pimenta jalapeño, pimenta normal, assim, vermelha. Habaneiro. Isso. Sério, é muita variedade de pimenta. Todas essas pimentas que os mexicanos... Eu, sei lá, eu nunca lembro de ter visto no Brasil tanta variedade de pimenta. Tem regiões no Brasil que o pessoal gosta de comida muito apimentada, né? Mas variedade, assim, no mercado, aqui, foi o lugar que eu mais vi. Aqui, ó, outra coisa muito mexicana, por mais que nos Estados Unidos tem muito disso também, mas é as tortilhas, né, que são... Parece aquele wrap do Brasil, mas que é o pãozinho do dia a dia do mexicano, em várias marcas diferentes. E essa variedade é pouca, acho que esse mercado é um mercado mais compacto. Aqui, ó, eles têm também umas bolachas chocolatinas. São diferentes, é tipo um marshmallow em cima de uma bolacha. É aquela coisa que tem em todo o país, né? Todo país tem as suas bolachas tradicional. Então eles têm essas bolachas com marshmallow. Parece tipo uma passatempo, né? Um recheio. Imperador. Custa R$58,40. Tem algumas coisas aqui de promoção, mas não dá pra entender muito bem. Bonificação, tem uma coisa de bonificação. Não sei se às vezes é algum mercado que tem algum tipo de cadastro, membro, alguma coisa, né? Você ganha desconto. Mas esses são os preços que a gente tá vendo na etiqueta normal, né? Tem esse biscoito aqui, Globitos, que eu vi nos Estados Unidos uma vez pra colocar em cima de sopa, mas eu acho que ele é de origem mexicana. Ele é tipo uma tortilha sequinha, bem pequenininha. E o pessoal joga ele em cima da sopa pra deixar ele amolecer e aí comer junto com a sopa. Como se fosse um crouton mexicano, essa é a impressão que dá. Isso não é diferente, mas é incrível como tem no mundo inteiro, né? Acho que todo lugar que a gente foi já, a gente sempre encontrou Nescafé, sério, é incrível. E olha a variedade de Nescafé que eles têm. Eles têm Nescafé Black, que é mais intenso, o clássico, né? O decaf, né, que é o descafeinado. Tem esse amarelo aqui. É um café de hoja. De hoja, é como se fosse feito tipo na panela, eu acho. Porque hoje, até onde eu sei, é panela. Esse dolce, tem esse reserva, ó, acho que são grãos aqui do México, ó. Chiapan, Verarica e Johan. Devem ser grãos daqui. Aí tem, ó, Nescafé Cappuccino, Mocha, original. Ó, também tem esse outro tipo de grão. Exatamente. Pro café.
Esse ali que eu tava falando que são os reserva, ó, fala que ele é cosechado a mano. Eu acho que ele é colhido à mão. Eu tava lendo aqui atrás porque chamou atenção. E realmente é um café com grão mexicano. Eles botam ali... Eu assimilei pelo nome, achei que com era, bastante né? orgulho, né? Tipo, é nosso esse café. Uma coisa que fica muito visível aqui é que, muito provavelmente deve ser pela proximidade com os Estados Unidos, é que tem muitos itens de marcas famosas nos Estados Unidos, que os americanos consomem, aqui para vender no mercado. E também porque tá na zona hoteleira, então é um mercado mais para turista, né? É, um mercado mais, né, internacional, exatamente. Né, talvez lá no centro de Cancún tenha um mercado mais raiz. Mas aí, se é para fazer um vídeo de um mercado raiz mexicano, a gente pode fazer lá em Houston também, tá? Assim, ó. Então, se vocês querem muito ver como é aqueles mercados bem mexicanos, mesmo com padaria mexicana, açougue mexicano, a partir das frutas, deixa nos comentários que a gente grava quando a gente voltar para Houston. Aqui, ó, as marcas de Nescau deles, ó. Choco Milk. E aí tem Choco Milk, ó, Choco Banana. É um achocolatado com sabor de banana. R$52,50. A cara do Douglas quer provar o chocolatado de bananinha. Ó, esse aqui, Morela Presidencial. Também, ó, chocolate quente mexicano. Esse é o chocolate em pó, no caso, né? Eu dei uma pesquisada e eu vi que eles têm algumas regiões do México que eles fazem um chocolate quente que é bem típico num jarro de cerâmica, assim, no fogo. Então talvez tenha alguma referência com esses tipos de mix de cacau. Ó, e o leite condensado da Nestlé que a gente tem no Brasil é que se chama La Lechera. E daí tem vários tamanhos, né? Mas eles têm esse aqui que é em bisnaga para você adicionar, porque eles têm o costume de comer os churros mexicano com isso aqui, ó, com o leite condensado em cima. Na real é com leite condensado e com doce de leite, que eles chamam de cajeta. E também tem as panquecas, uma panquequinha tipo mexicana, que eles também comem com isso, e o waffle, todas essas opções. Mais um fator para comprovar que esse daqui eu acho que é um mercado mais internacional. Tem aqui uma prateleira só de produto asiático. Até o rótulo, né? É, olha. Não deve ser gostoso? O sabor chá verde, aqueles canudinhos pra... Como você sabe que é chá verde? Ah, é verde, pra mim é chá verde, tem um pó ali. Bebida também bem diferente, né? É, estranho. De jasmim, durazno. Com pêssego. Diferentão, aqui também tem coisa pra sushi, ó, vários shows, vários molhos. É um mercado internacional. E aí a gente chega no corredor do salgadinho e é óbvio, né? Tudo salgadinho, ó. Chili, fuego, tinha um escrito inferno picante. Tudo com muita pimenta. Esse sem dúvida é marca registrada do México. Jalapeno. Os chips, salgadinho de jalapeno. Aqui, ó, flaming hot. Olha a cor disso aqui. Se isso aqui não faz um estrago por dentro, não tem o que faça. Ele é vermelho. Esse outro aqui também, misto. Aí os Cheetos, né, que é mais popular. É muita coisa lá na frente, sabe aquele que eu falei, o inferno, não sei o que. Outra coisa que é bem popular aqui são esses salgadinhos assim, ó, chicharrón, que é como se fosse o torresmo ou o baconzitos do Brasil, com vários sabores, incluindo 58. Sabor picante, 58 pesos um pacote. Tem isso aqui também, ó, alfajorzinho mexicano, que eles chamam de obleia e com cajeta. Tem uma bolachinha que parece uma hóstia, recheada com doce de leite. Aqui, ó, outra coisa que eu lembro da minha infância no Brasil e que nos Estados Unidos não tem, mas eu já tinha visto no mercado mexicano de lá. É aquele que você aperta e sai os cabelinhos aqui em cima. Só que esse não é sabor doce de leite ou chocolate que nem eram os do Brasil, é sabor tamarindo. E aí, aqui nesse outro pedaço do mercado, é basicamente uma super loja de souvenir, ó. Souvenir porque tem caneca, tem chaveiro, tem coisas da praia, tem boné de Cancún. Ó, tem doce. Acho que aqui tem os doces que eu tava procurando, porque eu falei que eram doces bem típicos, ó. É, deve ter todo esse souvenir, porque esse mercado fica bem aqui na orla, aqui de Cancún, então deve ser muito frequentado. Eu acho que a maioria dos clientes deles deve ser turista, né? E é prático, porque turista adora souvenir, às vezes vem no mercado e já compra, então eles devem ganhar dinheiro com isso. E aqui estão os docinhos, ó. Tem uns docinhos mais comuns de caramelo com pecan. Tem, ó, olha, pé de moleque. Rapadura, né? Pé de moleque. Palanqueta. Não sabia que tinha, se chama palanqueta. Tem esse outro aqui, umas balinhas de doce de leite. Ó, cocada. Cocada. Gente, tem uns negócios muito igual ao Brasil.
É, não dessa cor, assim, e não nesse formato, mas... o nome e os ingredientes, né? Lembra? Ó, laranja. Aham. Esse outro aqui, ó, barrita de coco com nozes. Esse outro de chocolate com amaranto, ó. Parece, isso aqui parece aqueles docinho de arroz, sabe? Caramelizadinho. Isso aqui tipo um mini brigadeiro, mas é de doce de leite. Aqui pra baixo, ó, doce de goiaba, doce de batata. Ó, uns crocantezinhos, floquinhos de amaranto. Ó, mais um pé de moleque meio misto. Isso aqui parece aquelas barras de nuts, né? Barra de cereal. E aqui é tudo baratinho, ó. Tem coisa desde 24 pesos até 57, dependendo do doce. Esse aqui, ó, tamarindo. Eles chamam enchilada. Vocês conseguem ver que tem uma coisa vermelha? Isso eu acho que é aqueles pós de tajinha. Eles passam tipo uma gosminha vermelha meio picante e depois num pó. Esse aqui, ó, marindo peliscos. De manga com apimentado, né? É tipo um croquetezinho de manga com pimenta. 25 pesos aquele ali, ó. E esse aqui, ó, que é uns canudinhos, ó. Ele é um canudo aqui. E ele é todo coberto com tipo uma, sei lá, uma geleia de tamarindo, uma jujubinha de tamarindo, com chamoy e tajin, que são uns temperinhos. E isso eles colocam dentro de algumas bebidas. Eu acho que vai dentro daquela mangonada, que é tipo um creme de manga. Pela cor é bem apimentado, né? É, e dentro daquele a michelada, acho que é que eles botam umas verduras dentro e botam um pauzinho desse também. E esse custa R$18,50. Preço legal. Como todo bom lugar turístico tem sempre a Havaiana e um montão de pimenta. Tem alguns kits de pimenta para ser presenteado aqui, ó, que vem até com, olha esse que legal, pimentinha com chapeuzinho de Cancún, pimenta rabaneiro. Tem esses outros aqui que vem com um chapéu maior, ó, 2 pimentas e um chapelote mexicano maiorzão. Outros assim, né, com o nome da cidade. É, exatamente, menorzinho. Ó, 117. Tem aqui, ó, que eu tava falando. Esse é o tajin que eu falava que é o pó que tá em volta daquelas gororobinhas, que é picante. E esse aqui é o chamoy. Pelo que eu vi, eles melecam primeiro nesse líquido e depois passam nesse pozinho. E aí eles fazem essa mesma coisa com fruta, com balinha de goma, com várias coisas. Eu gosto de comida apimentada, mas eu confesso que isso daqui já me dá até um negócio, tá? Mas é só ser... de olhar a cor, olha a cor disso. Então, ele tem pimenta, mas ele é pra ser meio doce. É pra ser tipo uma calda, entendeu? Diferente. E pra fechar, a gente viu que aqui tem umas Fantas de sabor diferente. Tem a Fanta uva, que nem tem no Brasil. Tem a Fanta abacaxi, que eu não sei se alguma época já teve no Brasil, mas é mais comum. A de morango também é mais comum. E aí aqui a gente viu que tem a Fanta berry, que é com, acho que é framboesa e mirtilo, né? São as berries. Fanta pêssego, sério. Pêssego. Acho que essa aqui vale a pena ser experimentada, né? Fanta pêssego a gente nunca provou. Não. Então fizemos nossas comprinhas. Água, muita água. Eu comprei esse refrigerante de maçã, porque eu adoro bebida de maçã. E eu não podia deixar de experimentar a Fanta de pêssego, né? A gente ficou muito curioso, daí a gente decidiu comprar pra experimentar. E a gente também comprou os tangues de sabor diferente pra levar pra Houston, pra gente experimentar em casa depois. Esse aqui, ó, é de maçã. Ui. Cheiro bom. Cheiro de suco de maçã. É bem gostoso. Muito gostoso. Esse aqui, ó, manzanita sol. Bem bom. É, nessa latinha de refrigerante de maçã custou 19. Preço legal. Ainda mais aqui que é quente, você fica querendo se refrescar, tomar bebida gelada. Eles não cobram diferença entre bebida gelada ou bebida de prateleira. Isso é outra vantagem. A água custou 7, né? É Ela é de 1,5 litro, né? 1,5 litro, 1,5 litro. E esse daqui de pêssego custou 27. Um pouquinho mais caro, mais caro. Conta pra gente. Acho que é difícil ser ruim, né? Tem bastante corante. Eu achei que ia ser bem doce, porque quando eu experimentei o de morango e o de abacaxi, eles são bem doce, né? E essa? Não, esse daqui lembra, fica mais naquele, tipo, no doce, tipo da Fanta laranja. A Fanta uva ainda é doce também, né? É, então é mais cítrico. É gostoso, bem gostoso. Então, ó, vale a pena, galera.
experimentar a Fanta de pêssego. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado essas diquinhas aí do refrigerante. A gente mostrou o que deu, né? A gente queria mostrar mais coisa, a gente achou que ia ter mais, né? Mas é um mercado meio internacional, mas mesmo assim, algumas coisas bem típicas apareceram, algumas coisas diferentes também. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se vocês têm qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre Cancún, deixa nos comentários que a gente responde tudo. E a gente se encontra, como sempre, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!